Olá, boa tarde a todos e todas. Nós vamos, antes de iniciar os nossos trabalhos, eu vou guardar um minuto de silêncio, em solidariedade aos familiares de mais de 161 mil mortos durante a pandemia. Vamos iniciar os nossos trabalhos da nossa reunião ordinária da Congregação da Faculdade de Educação Física, reunião de número 208, do dia 15 de dezembro de 2021. Esta reunião está sendo realizada de maneira híbrida, com parte dos membros da congregação presenciais na sala da congregação da faculdade e outros de maneira remota. Agradecer a presença de todos e todas. Vou colocar em apreciação a ata da reunião ordinária de número 207. Alguma consideração, por favor, levantem a mãozinha ou se manifeste aqui na sala. Não tendo nenhuma manifestação, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem pelo chat ou aqui presencialmente. E os abstenções também se manifestem pelo chat ou aqui presencialmente. Não tendo manifestação contrária, item aprovado. Coloco em apreciação agora a reunião extraordinária da congregação, do dia 24/11 de 2021, reunião essa de número 93. Alguma consideração, por favor, se manifestem. Não tendo nada em contrário, item aprovado. A nossa dinâmica da reunião hoje, nós temos 2 convidados para fazer a apresentação, né? No nosso expediente, nós vamos fazer a dinâmica da reunião com a apresentação dos 2 convidados, e depois as pessoas vão se inscrevendo para o expediente, nós vamos fazer o nosso expediente ao final, após a ordem do dia, sendo que todos os coordenadores já estão pré-inscritos para para o expediente, ok? Então, eu vou agradecer aí a presença do vice-prefeito da Prefeitura da Unicamp, né, o professor Dr. José Roberto Braga, e a Mariana Costa Bento, né, que estão presentes na nossa reunião, que vão fazer algumas considerações, algumas observações. Fiquem à vontade. Obrigado, professor. Norival, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Desculpem aí os minutos, mas desde logo eu quero agradecer a oportunidade e vou tentar ser mais rápido possível. A ideia aqui é localizar minimamente um pouco como nós estamos pensando a prefeitura e se colocar à disposição da FEF. Um pouco, algumas ideias gerais, 2 ou 3 estratégias nossas e a nossa disposição de ajudar. Então, muito rapidamente, mais uma vez, boa tarde a todos, eu vou subir uma apresentação aqui e eu não vou conseguir vê-los. Por favor, se tiver alguma
dúvida, enquanto eu estiver apresentando, podem comentar, tá? Para a gente fazer uma discussão aqui bastante tranquila, né? Deixa eu ver aqui. Eu sei que o tempo da congregação é um tempo bastante valioso. Então, vamos lá. Vamos falar da Prefeitura Universitária e nossas estratégias. Primeiro, 3 pontos, na verdade, um pouco das nossas áreas, ou quais são as responsabilidades da Prefeitura, o que é o PREAC, essa dimensão da alimentação que nós estamos trabalhando, e um pouco de uma perspectiva também que nós estamos apresentando, que é uma ideia de prefeitura inteligente. E depois alguns instrumentos de comunicação que estamos avançando, reconstruindo, enfim. Primeira questão, na verdade, a gente tem um diagnóstico, nós até fizemos uma pesquisa com a comunidade como um todo, e nem todo mundo conhece o conjunto das atividades que a prefeitura faz. Muita gente vê as atividades acontecendo, mas não consegue, não tem, digamos assim, instrumental suficiente para saber de quem é aquela intervenção. A prefeitura, hoje, ela tem 3 áreas de atuação. A diretoria de água e energia, divisão de meio ambiente, manutenção, né, que aqui, depois eu volto um pouco, mas a questão manutenção predial, de espaços comuns, urbanos comuns, a questão ambiental, diretoria do meio ambiente, que é uma parte operacional da atividade da universidade, e a diretoria, a Unitransp, que na prática hoje cuida mais do circular interno, dos circulares internos e dos fretados, né? Apenas para também dar uma dimensão, nós trabalhamos, a nossa equipe, aliás, é uma das equipes que acabou, durante a pandemia, não estando totalmente em trabalho remoto por conta da própria atividade, né? Nós trabalhamos 24 horas por dia, a prefeitura, e essa intervenção aqui, por exemplo, foi o rompimento de uma adutora de água que acabou interferindo na estrutura elétrica e que, durante a própria noite, a nossa equipe acertou o vazamento, corrigiu o vazamento, colocou o poste no seu lugar, e a comunidade, no dia seguinte, quase nem percebeu a intervenção que foi feita durante a madrugada, não é? Aqui foi um outro transformador do Caísmo que queimou, parou de funcionar, e felizmente nós tínhamos um transformador com a mesma carga, e que imediatamente nós ajudamos a equipe do SECOM trocar o transformador, e acabou que o SECOM acabou não tendo nenhuma dificuldade maior de operação, não é? A área de saúde, não precisaria dizer, mas todos nós sabemos, é uma área bastante sensível da universidade, por várias dimensões, né? Outros exemplos, quer dizer, de intervenções que a nossa equipe faz, e que, na prática, aqui também é importante dizer, hoje mesmo tinha um caminhão aqui na Rochô Moreira, aqui na entrada da universidade, com uma identificação da prefeitura, Mariana, ainda hoje bastante limitada, digamos assim, né? Eu sabia que era uma intervenção da prefeitura, mas muitas vezes, quem passa e vê a intervenção acontecendo, nem sempre sabe que é a prefeitura universitária que é responsável por aquela intervenção. Então, nós temos aí uma primeira questão, que é um pouco a comunidade conhecer o que é a prefeitura universitária, o que ela faz, as suas responsabilidades, para a gente, inclusive, poder melhorar a nossa interação com o conjunto da comunidade universitária, não é? Nós estamos, nesse sentido, quando nós chegamos na prefeitura, um conjunto de contratos, porque a prefeitura, quem tem mais tempo de universidade, se a gente pegar a origem da Unicamp, a prefeitura foi, durante muitos anos, responsável
pela construção de todo o patrimônio físico, predial da universidade. Com o desenvolvimento da universidade, a prefeitura foi deixando de cumprir estas responsabilidades e a sua ação acabou voltando mais para a manutenção, mais para manutenção corretiva, inclusive, mais do que preventiva. Então, nós estamos, neste movimento mais estrutural, revendo um conjunto, ou o conjunto de contratos de serviços terceirizados que a prefeitura tem, para que a gente possa melhorar o escopo dessas ações, de tal forma que os contratos nos autorizem a fazer intervenções que hoje os contratos atuais não permitem, né? Eu vou retomar isso aqui, mas ou também, quer dizer, nós temos hoje, já vou aproveitar, com a FEF, inclusive, é um exemplo, as unidades, a questão da autonomia das unidades, que não se trata aqui de questioná-la, né? Mas a questão da autonomia nos coloca algumas dificuldades de gestão desta infraestrutura do campus. Por exemplo, nós temos hoje um grupo de trabalho discutindo o conjunto das ações de manutenção, limpeza urbana e manutenção de jardinagem, porque, pela nova lei de licitações, a universidade não poderá mais ter, cada unidade, digamos assim, ter um contrato de manutenção predial ou de jardinagem. A lei de licitação diz que a Unicamp deve ter só um contrato. Isso significa, na prática, que toda a manutenção de jardinagem no campus, nos campos, em especial no campus de Barão Geraldo, porque fora tem a SAR, enfim, tem outros órgãos, mas no campus de Barão Geraldo, a tendência é que a gente tenha só um contrato. Isso significa que a gestão deste contrato vai precisar ser conversada, discutida, organizada, com o conjunto das unidades que estarão sendo atendidas por esses contratos. Então, a gente vai ter necessariamente que rever todos esses contratos. Necessariamente, a gente vai precisar discutir esses recortes espaciais, digamos assim, até onde a prefeitura entra, até onde hoje, digamos assim, é de responsabilidade da prefeitura, onde não seria, mas que na prática a gente vai ter que refazer um redesenho disso, de tal forma que a unidade mantenha a sua autonomia, mas que a gente tenha um combinado que a prefeitura também possa ser acionada, ou mesmo possa assumir a proatividade da ação, mas essa proatividade seja combinada com o conjunto das unidades. Então, uma demanda grande que nós precisamos traçar e queremos traçar conversando com as unidades, né? Um outro aspecto importante, além desse crescimento, digamos assim, de responsabilidade por parte da prefeitura, de ações que já acontecem no campus, a nossa impressão é que nós teremos um crescimento grande de demandas nos nossos fretados, no circular interno, no nosso sistema de bandejão, nos restaurantes universitários, em função, vocês não podem chamar de crise, mas enfim, em função desse momento econômico, político que o país vive, né? E também com a questão da ampliação dos programas de inserção à universidade, os programas alternativos de vestibular, né? A gente tem uma comunidade que tende a aumentar a demanda dos serviços da prefeitura. Então, uma primeira dimensão da nossa ação que nós estamos pensando é reconstruir, digamos assim, essa dimensão do que são essas cercas, que são as limitações até onde a prefeitura atua, como atua, e nos preparando para um ambiente de uma pressão maior de demanda sobre os nossos serviços, não é? Neste movimento, uma coisa que nós já fizemos, não sei se vocês repararam,
Mas essas fotos são do estacionamento da área ali do HC Caísme, ao lado aqui é onde era o Santander, ali em frente à entrada do HC. Esse estacionamento ele estava há anos, nos disseram, né, às escuras. Nós encontramos, para ter uma ideia, 76 lâmpadas queimadas, né? 13 postes praticamente desativados e 10 sem nenhuma estrutura. Só estava o poste instalado, sem fiação, sem o braço para a luz, enfim. A nossa equipe acabou fazendo uma intervenção nesta região, que em princípio não é de responsabilidade da prefeitura, mas o tempo que a gente ia ficar discutindo quem faria o quê, nós resolvemos fazer, porque é uma demanda da universidade, não é uma demanda da área da saúde estritamente, é uma demanda da universidade. A gente estava tendo aqui muitos problemas, inclusive de violência contra a mulher. Então, não dava para deixar a coisa como ela estava e nem dava para ficar esperando muito quem faria, como faria. Nós fizemos e agora a gente vê como que a gente fecha a equação, digamos assim, mas a população, os trabalhadores e as trabalhadoras da área da saúde com o mínimo de condição de trabalho, né? Como eu disse, nós temos essas 5 áreas. Do ponto de vista da alimentação, que eu acho que é uma questão que mais nos aflige, na verdade, por conta, inclusive, das cantinas, não é? Acho que todo mundo acompanhou, tem acompanhado, faz pelo menos uns 15 anos que esta questão das cantinas tem sido um problema para a universidade, e a universidade não conseguiu, digamos assim, resolver, e o problema vem se agravando e se elevou com a questão da pandemia. Em termos de cantina, nós temos 3 tipos de problemas. O primeiro deles é mais de ordem com o Tribunal de Contas, mais de ordem contratual. Não sei se todo mundo pôde conhecer a cantina do Adilson, a barraquinha do Adilson, ali do lado do ciclo básico, onde era do Unicamp, onde era o STU, que é uma questão completamente fora de qualquer... Era uma questão completamente fora de qualquer norma jurídica no sentido contratual. Não tinha como resolver do ponto de vista contratual e ali do ponto de vista também da vigilância sanitária, que é uma outra dimensão do problema. Então, quer dizer, nós tínhamos muitos problemas de ordem contratual, a forma como esses permissionários atuavam no campus, pagavam a universidade, problemas de ordem sanitária, muitos desses espaços não respeitavam a estrutura legal da Anvisa, né, para poder produzir e servir alimentos, assim como a gente tem vários problemas com o Corpo de Bombeiros na questão do AVCB. Então, essas cantinas, à medida que elas iam fechando, para tentar, por exemplo, ajustar o tipo de contrato, as reformas necessárias para que a estrutura física pudesse atender a Anvisa e o Corpo de Bombeiros, tirar o AVCB, a estratégia que a universidade tinha adotado era de passar essa responsabilidade das reformas para o permissionário. Isso estava criando muita dificuldade e muitas das licitações estavam dando desertas, tendo problemas. O que nós fizemos? Qual que foi a proposta? Essa foi uma questão que o professor Tom Zé colocou para o Juliano de imediato, no convite, digamos assim, e nós nos debruçamos sobre ela desde o primeiro momento, aproveitando o conjunto da experiência que o CEPROGE tem, o conjunto dos arquitetos que a universidade tem. Tem vários projetos feitos por essas pessoas, por esses profissionais, de construção de restaurante, de cantinas, enfim. Mas o que nós pegamos desse conjunto, até porque ele é mais fácil de fazer e mais barato, foi a construção de 3 tipos de modelos de estruturas com containers, que vai do café, que é a estrutura mais simples,
passando por uma cantina que pode servir mais opções de alimentação, até restaurante menores, não chega a ser uma biologia, não chega a ser uma cantina da mecânica, digamos assim, mas que vão poder servir alimentos, alimentação propriamente dita, refeição, prato de comida, né? A ideia qual que é? Para que a gente saia destas demandas que a gente tem judiciais, toda essa estrutura, estas estruturas, digamos assim, elas serão ofertadas, produzidas, instaladas por nós, pela Unicamp, e elas serão licitadas apenas o uso. Então, o problema de AVCB, o problema com a vigilância sanitária, e mesmo o problema com o Tribunal de Contas, a nossa ideia é que a gente resolva com essa nova estrutura. E essas estruturas, nós estamos fechando esses projetos executivos, nós teremos essas 3 modalidades prontas, e aí a ideia na medida em que novas demandas surjam, é só, aspas, o só, né? Mas é só licitar a compra e instalação do container e depois licitar o seu uso, né? Contratar ou disponibilizar para algum permissionário. Né? Só para dar como exemplo, menos de um mês atrás, uns 20 dias atrás, nós tivemos uma reunião com o professor Fernando Coelho e acho que a Carolina, diretora da Decult, que eles a cantina também que tinha dentro da Casa do Lago foi fechada e não pode ser aberta, assim como a cantina da FEC vai ser fechada. Eu sei que aí na FEF tem outro problema em relação à cantina, mas algumas que estão sendo fechadas e que não poderão ser abertas, o professor Fernando Coelho nos pediu que nós coloquemos um café ao lado da Casa do Lago, para que a Casa do Lago possa voltar a receber um público e voltar a produzir atividades culturais. Não é? Então, nós tendo essa estrutura definida, é só contratar e instalar, com esses problemas que eu já falei resolvidos. Também, nós estamos licitando máquinas vending machine. Quando nós chegamos na prefeitura, nós tínhamos uma licitação que tinha dado fracassada e que não tinha mais do que 10 máquinas sendo licitadas. O que nós fizemos foi ouvir o conjunto da universidade, se mais alguém teria interesse em ter esse tipo de equipamento instalado no seu prédio, e isso que não chegava a 10, passou de 60, de 80, que está sendo licitado. Então, a ideia é que no começo do ano nós tenhamos um conjunto de máquinas de autoatendimento em vários lugares da universidade que complementam uma política geral de alimentação para os campos, mas em especial, neste caso aqui, para o campus de Barão. Da mesma forma, nós temos hoje 3 ou 4 feiras que são muito, digamos assim, desarticuladas no tempo e no padrão de feira e de visualização. Então, a nossa ideia é regulamentar melhor estas feiras, que ela tenha uma regularidade mais constante, que ela se espalhe para outros lugares do campus. Nós queremos que hoje ela está fundamentalmente aqui na parte perto da prefeitura, do lado da DGA, em frente ao HC e lá entre o SECOM e a FCM, quer dizer, nós temos 3 feiras aqui na parte de cima. Nós queremos levar feiras para o lado do IFISH, na região aí do IFISH, lá para perto da FEC, na região lá de cima, né? Enfim, a ideia é padronizar e estender estas feiras para outros lugares do campus de Campinas, mas também em Limeira, também em Piracicaba. Não é? Portanto, a estratégia aqui é ampliar as opções de alimentação no campus, não é? Ampliar em quantidade e em diversidade. Aqui, um pouco da distribuição, uma primeira intervenção
aquilo que eu disse, nós teremos esses projetos na gaveta. Sendo preciso, é só puxar a gaveta e licitar a compra. Uma primeira intervenção que nós pensamos, que apresentamos para a reitoria, foi a construção de 4 cafés e 3 restaurantes, nesta perspectiva dos containers. Nós faremos a reforma da cantina da FEA, da Faculdade de Engenharia de Alimento, e a reforma da cantina do Instituto de Física também, porque nesses 2 prédios, a estrutura física precisa ser remodelada para que possa ali funcionar 2 restaurantes, 2 cantinas e restaurantes, né? Então, mas essas reformas são a partir da estrutura que já tem. Estas aqui são estruturas novas de containers, né? Os lugares das feiras que eu estava falando, lá perto do RS, no IFIX, enfim, já falei sobre isso. As máquinas vending machine, como que elas se espalharam pelo campus, a partir desta consulta que nós fizemos ao conjunto da comunidade. E aqui, digamos assim, é o que seria, não sei se eu posso dizer isso, mas não chega a ser um ponto de ótimo. Estou meio receoso de falar isso, mas a ideia aqui é o seguinte: na medida em que, ou no cenário de esses equipamentos todos estarem funcionando, nenhuma pessoa precisará se deslocar mais do que 250 metros para ter acesso a um café ou algo para poder se alimentar, né? Esses raios são os lugares, as margens, digamos assim, as distâncias das pessoas para um ponto ou outro de alimentação. A lei fala em algo em torno de 500 metros. Nesta distribuição que nós pensamos, ninguém ficaria distante de um alimento, de um café, mais do que 250 metros, né? Do ponto de vista do uso da tecnologia da informação, digamos assim, nós estamos trabalhando com a ideia, nós queremos avançar bastante, usando a possibilidade do 5G que está chegando para nós, avançar em toda a condição de uso da internet das coisas, né? Só para dar alguns exemplos do que nós já temos, né? Nós temos o ônibus elétrico, nós temos o ônibus da moradia, que é controlado por chip, nós sabemos onde esses veículos estão, não é? É possível que as pessoas acompanhem pelo aplicativo do celular. No IC já tem lá uma experiência de controle de estacionamento para saber se tem vaga ou não disponível. Antes da pandemia, o pessoal aqui da equipe da prefeitura desenvolveu um sistema onde é possível também os usuários do bandejão saber o tamanho das filas, os momentos de maior fluxo, né? Onde a pessoa, se eu for para lá agora, eu vou ficar 40 minutos na fila. Se eu esperar 15 minutos, eu vou chegar lá, vou ficar 10 minutos na fila, né? Então, usar da tecnologia da informação, da internet das coisas, para poder fazer a informação circular e melhorar as condições de uso dos nossos serviços. Aqui são outros exemplos. Na dimensão da iluminação elétrica, a gente tem sensores, já temos sensores que nos avisam quando as luzes queimam, a questão do controle, enfim, não vou ficar me alongando sobre isso. Um outro ponto importante, na crise hídrica de 2015, 2016, o pessoal da Diretoria de Água e Luz da Prefeitura desenvolveu todo um sistema, junto com o GGUS, junto com a discussão ambiental, de controle do consumo de água no campus, né? Então, hoje, todos os institutos, faculdades têm um relógio. Então, a gente sabe o consumo de água da Unicamp, hoje, por prédio ainda não, mas por faculdade, por instituto. Isso tem nos ajudado bastante a identificar vazamentos, controlar melhor esse serviço. Uma outra demanda que está na agulha nossa, digamos assim, é fazer a mesma coisa com a dimensão da eletricidade, ter o melhor controle
O controle aqui é no sentido de ter informações atualizadas e processadas e disponibilizadas, não é dizer quem pode e quem não pode consumir energia. Mas esse sistema de água hoje já está na internet. As pessoas podem entrar na internet e saber quanto foi o consumo de água da Faculdade de Educação. As pessoas ligadas à Faculdade de Educação, as pessoas ligadas à universidade ou qualquer cidadão que tenha interesse em saber, né? Isso melhora a nossa condição de gestão e melhora a condição de controle da sociedade sobre a universidade. No último consumo, na CAD, eu não sei, inclusive, foi questionado o consumo de água na moradia, né? Na moradia, hoje, a gente não consegue ter hoje um controle do consumo de água por residência. Nós precisamos melhorar, temos muito que melhorar ali neste sentido, não é? Por último, nós estamos aqui, enquanto estratégia de comunicação, como são 5 áreas da prefeitura, nós estamos trabalhando com logos diferentes para as nossas diferentes áreas, não é? Enfim, é aquilo que eu falei no início, para que a comunidade possa nos reconhecer mais facilmente, seja para elogiar, seja para criticar, não é? Mas aumentar essa interação com o público universitário. Remodelamos a nossa página, a página da internet, não é? O nosso site tem aqui já essa carinha nova com os links para as diferentes áreas da prefeitura, para que as pessoas possam fazer o contato direto. Hoje, nós estamos no Facebook, temos a nossa página do Facebook, já temos, na verdade, no Instagram também, e criamos esses flyers aqui para cada uma das diretorias, com cores diferentes. A ideia de que essas imagens possam ser reconhecidas pela nossa comunidade a partir de características básicas de cada uma das diretorias, ainda que seja o verde, digamos assim, do meio ambiente, né? E temos também o nosso e-mail, que já é antigo, digamos assim, que é o FalePref, e o telefone da prefeitura, né? É mais ou menos isso. Estou tentando ser o mais rápido possível, telegráfico possível aqui, mas a ideia fundamental é que a gente possa, e aí, professor, já quero aqui também, por último, me colocar à disposição, né? Estava até falando com o Juliano agora, justificando a sua ausência, ele acabou tendo que atender uma demanda no IG, que tem a ver, o IG ali está, o entorno do IG, entre o IG e a Casa do Lago, nós o IG está com uma dificuldade de resolver o problema de iluminação ali na região. Então, o Juliano acabou sendo convocado para uma reunião pela reitoria, meio que urgente, para tentar encaminhar essa coisa, né? Por último mesmo, nesse sentido, eu quero colocar uma demanda que nos foi colocada, mas para que a gente possa conversar com mais calma depois, foi na sexta-feira, o professor Tom Zé recebeu o secretário de Transporte de Campinas. Na pauta, entre outras coisas, estava a questão das ciclofaixas, ciclovias, que a prefeitura quer ampliar esse programa para toda a cidade. E a ideia que eles nos trouxeram, e a gente tem que conversar com vocês, é fazer uma outra ligação do campus aqui de Barão Geraldo com a ciclovia, com as ciclofaixas, mas que não passe pela saída atual ali do balão em frente à FEF, entre a FEF e o RU. O que eles pediram, na forma que eles pediram, meio que a ciclofaixa cortaria a FEF. Obviamente, a gente sabe que isso é uma questão complexa para a FEF, né? Mas estou colocando isso para que a gente possa até dizer para eles, se for o caso, não dá. Mas não é nós que vamos diretamente dizer que sim nem que não. A ideia, eu estou falando isso porque esta é a estratégia que nós estamos pensando para a prefeitura. As nossas ações, junto às unidades, ser conversada com elas,
né, combinada com as unidades, né? Enfim, é isso. Muito rapidamente, não quero tomar muito tempo de vocês, mas nós estamos com este movimento de ampliar nossa comunicação, de melhorar a nossa relação com as unidades, discutindo melhor essa questão dos limites da prefeitura em relação às unidades, como é que a gente faz essa recomposição espacial de responsabilidades, ou por tema, por ações, enfim, e ampliando os nossos serviços de comunicação para poder melhor interagir com a nossa comunidade. Fundamentalmente é isso, professor. Não sei se eu falei rápido aqui, se deu para acompanhar, mas de novo, muito tempo de vocês. Agradeço a oportunidade, estou à disposição. Inclusive, Juliano me pediu, tem um caderninho aqui, se tiver alguma demanda de vocês, por favor, fique à vontade. Se eu não conseguir responder aqui agora, eu anoto e a gente, no mínimo, vocês terão em nós um parceiro para enfrentar essa dificuldade. É isso. Bom, obrigado, Reinaldo. É óbvio que a gente tem uma série de reivindicações, mas eu acho que a gente, ao seu tempo, podemos ir conversando e tratando desse assunto com bastante cautela, com bastante parcimônia, para que a gente possa atender aos interesses da faculdade, da universidade e da própria comunidade de Campinas, né? Acho que há um interesse geral que a gente possa se integrar cada vez mais e poder contar. Não esqueça da nossa cantina, né? Então, acho que eu vou passar a palavra e agradecer, e, por favor, agradeça aí a todos os seus aí a apresentação. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Paulo César, né? Agradecer aí a paciência em poder estar nos ajudando aí em todas as comunicações. Fique à vontade, professor. Obrigado, professor. Gostaria de agradecer à congregação, a pessoa do diretor, aí, essa oportunidade da gente estar falando, do Unicamp estar falando um pouco aí com os docentes, né, que estão assistindo a congregação. O assunto que nos traz, né, que na realidade nós estamos passando por todas as congregações, é falar um pouco aí, fazer um pequeno balancete aí do que aconteceu esse ano na nossa database, né, e as expectativas, né, que nós, as entidades, estamos tendo ainda em relação à nossa database. Mas antes de falar isso, só gostaria de dar alguns recados, né? Primeiro, dizer que a do Unicamp já há algum tempo está funcionando de forma presencial, levando em consideração aí todas as recomendações sanitárias, né? O nosso restaurante aqui do lado da sede também está funcionando da mesma forma, né? Com espaçamento, né? Com todos os requisitos aí para que possa ser usado aí, obedecendo todas as recomendações para enfrentamento dessa pandemia, né? Outra informação é que a do Unicamp esse ano lançou um prêmio, né? O prêmio de reconhecimento da Unicamp. As inscrições iriam até hoje, mas solicitamos alguns pedidos de adiamento. A inscrição vai até o dia 20. São 5 categorias no prêmio, onde pode participar docentes, técnico administrativo, estudantes, terceirizados, ou seja, toda pessoa que tem alguma relação com a Unicamp, né, e que desenvolve algum projeto dentro de algum desses temas, pode se inscrever. A gente mandou por e-mail o edital está disponível na nossa página. Seria bastante interessante aí, né, que as pessoas que desenvolvem algum trabalho, que tem algum cunho social, possam se inscrever e estar concorrendo a esse prêmio. Então, dito isso, eu gostaria de entrar no nosso assunto principal, que é a questão da database, só para lembrar, né, no ano passado, em 2020, por iniciativa das entidades do Fórum das Seis, que inclusive foi referendada por todas as assembleias, né, das entidades, a gente não protocolou uma pauta na data de reivindicação salarial ou qualquer outro tipo de reivindicação em 2020, dado aí o início da pandemia e toda a crise que estava se desenhando e que a gente não tinha como prever o seu desenrolar, né? Então, nós estamos sem nenhum reajuste, sem discussão da database desde
de 2019. A última vez que nós tivemos alguma discussão na database foi em 2019. Então, esse ano, a gente protocolou uma pauta, e essa pauta, dado aí nossa defasagem, que a gente fez um estudo a partir de maio de 2012, nossa defasagem estava em 29,81%, né, nossa defasagem salarial, e o Fórum da CEIS, também com a anuência de todas as assembleias, protocolou uma pauta reivindicando 8% de reajuste em maio, que era a inflação de maio de 2020 a abril de 2021, e um plano a curto prazo, né, que depois a gente especificou esse plano também discutindo em assembleia. Marquinhos, seu microfone. Que a gente também discutiu em assembleia, que seria um plano de 2 anos, né, de recuperação, e que a gente apresentou para o CRUESP. Além disso, também gostaríamos de discutir, de ter implementado um plano de valorização dos níveis iniciais das carreiras, que elevasse principalmente o salário dos inícios das carreiras, tanto docente como técnico administrativo, que a gente sabe que quem entra na universidade, tanto docente como técnico administrativo, sem quinquênio, sem sexta parte, o salário é bem defasado em relação às outras entidades, outras universidades federais e até mesmo estaduais, né? E também discutir o retorno e o tratamento da pandemia. Infelizmente, né, e protocolamos a nossa pauta em 6 de abril, como todo ano a gente costuma fazer, comecinho de abril a gente protocola a pauta, uma vez que a nossa database é 1º de maio. Infelizmente, diferentemente de todos os outros anos, desde da autonomia, o CRUESP só veio, depois de muita insistência, muita cobrança do Fórum da CEIS, das entidades, só veio marcar a primeira reunião para 10 de junho. Sempre aconteceu a primeira reunião de negociação ainda durante o mês de maio, né? Em geral, quando chega em junho, a gente já tem definido o reajuste, normalmente, inclusive no pagamento de junho, a gente já recebe o nosso salário de maio reajustado. Como eu disse, infelizmente, o CRUESP só foi marcado no dia 10, né? E nessa reunião, o CRUESP se colocou intransigente, não querendo discutir nada da database, da nossa pauta. Com muito esforço, a gente conseguiu tirar um compromisso do CRUESP de, então, criar um GT para discutir as duas propostas, né, de plano de recuperação das perdas e o plano de valorização dos níveis iniciais das carreiras, e que esse GT deveria se reunir aí durante um mês, pelo menos umas 3, 4 vezes, para elaborar esse plano, refinar, e marcamos uma nova reunião para o dia 15 de julho, né, onde o objetivo dessa reunião era tentar chegar num consenso entre Fórum e CRUESP e acertarmos esses planos, e ficava para discutir se ele começaria a ser aplicado ainda esse ano, que o CRUESP colocava a restrição da LC 173 para início da aplicação, ou se a gente começava a partir de janeiro do próximo ano, que quando não haverá mais a vigência da LC 173. De novo, o CRUESP não agendou as reuniões do GT, que inclusive na reunião do dia 10 tinha ficado claro que a primeira reunião do GT deveria ser na semana seguinte. Ele não marcou, insistimos no agendamento dessa reunião, o CRUESP acabou marcando essa reunião do GT 4 dias úteis antes da reunião do dia 15, e, infelizmente, né, os representantes do CRUESP nessa reunião literalmente não sabiam absolutamente nada do que aconteceria nessa reunião, qual era o objetivo dessa reunião, qual era o propósito. Perguntaram explicitamente para a gente o que eles estavam fazendo ali naquela reunião. Então, isso mostra o total desrespeito do CRUESP, e quando eu falo CRUESP, não é o presidente do CRUESP, são os 3 reitores, né, porque o CRUESP é formado pelos 3 reitores, e, de novo, na reunião do dia 15, o que a gente conseguiu tirar, inclusive ela foi transmitida, e por mais de 1.000 pessoas da comunidade das 3 universidades assistiram online a reunião.
a gente conseguiu um compromisso do CRUESP de realmente agendar reuniões desse GT e até o final desse ano a gente ter tanto o plano de recuperação das perdas quanto o plano de valorização dos níveis iniciais acordado para que ele pudesse começar a vigir a partir de janeiro de 2022. Infelizmente, até o momento, o CRUESP não marcou nenhuma reunião do GT, por mais que o fórum e todas as entidades ligadas ao fórum tenham cobrado insistentemente do CRUESP o agendamento dessas reuniões. Com a aceleração da inflação, né, que acho que eu nem preciso falar, todos estamos sentindo, né, as nossas perdas se acentuaram, o nosso cálculo que nós estamos fazendo com a inflação que está prevista para dezembro desse ano, as nossas perdas de 29,81% em relação a maio de 2012 vai estar em 40,8%, então a gente está pulando aí de 29%, de perda de 30%, em torno de 30% para 40% de perda, também levando em consideração toda a conjuntura financeira das universidades, que elas atravessam pelo momento nunca visto em termos de folga financeira e orçamentária nas universidades como nesse ano, o Fórum das Seis resolveu fazer uma proposta para as assembleias de atualização da nossa pauta, onde fizemos rodadas de assembleia e aprovamos essa atualização da pauta, e a pauta coloca um reajuste em janeiro de 20% e discussão, né, de um plano para a recuperação do resto das perdas para chegar aos 40,8%, e também a discussão do plano de recuperação, valorização dos níveis iniciais da carreira. Os 20%, qual é a base desses 20%? Os 20% é a inflação de maio de 2019 a dezembro desse ano, onde nós não tivemos nenhuma discussão de data base, né? Lembra que no início eu falei que em 2020 o Fórum das Seis não protocolou a pauta de reivindicação. Essa reivindicação é completamente plausível, cabe dentro dos orçamentos das universidades sem nenhum problema. Só para vocês terem uma ideia, com a previsão que a Secretaria da Fazenda está fazendo para arrecadação o ano que vem, que é de 142 bi e 800, né? A Unicamp, se der um reajuste a partir de janeiro de 20%, vai ter um comprometimento da folha de 80%, muito abaixo do que tradicionalmente, que costuma ficar entre 85% e 87%. Portanto, ainda tendo espaço, inclusive, para as progressões, promoções, que a gente também defende, né? Só que esses 142 milhões está subestimado, né? O ano que vem, a arrecadação, com certeza, já posso dizer de antemão que a arrecadação do ano que vem vai ser bem superior a 142, né? No mínimo ser uns 148, 147, 148 ou mais. Isso por quê? Se a gente olhar o que aconteceu esse ano, o orçamento das universidades desse ano foi feito baseado numa arrecadação de 118 bi. Já na nossa database, lá em abril, maio, o Fórum das Seis dizia que a arrecadação iria ultrapassar 134, 135 bi. A segunda revisão da Unicamp, do orçamento, já considerou uma arrecadação para esse ano de 132,6 bi. E foi usando esses 132 bi que a Secretaria da Fazenda projetou 142 bi para o ano que vem. E com a arrecadação que foi consolidada esses dias de novembro, e inclusive na COP, né, teve uma fala do pessoal da EPLAN, né, o Tiago, principalmente, confirmando que a arrecadação desse ano vai ser pelo menos 137 bi. E tudo aponta para uma arrecadação maior. Como dezembro costuma arrecadar mais que novembro, né, se arrecadar o mesmo que está em novembro, a arrecadação desse ano vai ser 137,4 bi. Portanto, se fizer a mesma projeção da Secretaria da Fazenda, ao invés de usar 132, usar 137, a gente vai estar projetando uma arrecadação para 147, 148. Lembrando que, pelo menos nos últimos 15 anos, a Secretaria da Fazenda sempre projetou uma arrecadação bem menor do que aconteceu. Então, portanto,
é possível, né, a nossa reivindicação. O que a gente precisa, né, é que um maior engajamento dos docentes, dos técnicos administrativos, das comunidades, para que o CRUESP realmente tentando, né, pressionar aí o CRUESP para que ele realmente sente na mesa de negociação e faça essa discussão. Com essa pauta, né, atualizada, nós protocolamos o ofício pedindo reunião para o CRUESP. Há uma semana e meia atrás, o CRUESP acabou marcando essa reunião, mas para o dia 22 de dezembro. Né? 22 de dezembro, dia 23, na Unicamp, começa o recesso. Né? Isso mostra que, mais uma vez, eles não querem discutir. E só lembrando também assim, que nessa pauta, além de a gente discutir essa proposta da nossa pauta atualizada, os 20% em janeiro, um plano de recuperação das nossas perdas, a valorização dos níveis iniciais da carreira, a gente também está pautando, né, para essa reunião, querendo discutir com o CRUESP o que os reitores, o que o CRUESP está pensando em fazer, como é que vai tratar a questão da contagem de tempo que foi congelado pela LC 173. Né? Se simplesmente vai usar o que já tem algumas interpretações, inclusive no STF, de que é possível, a LC 173 poderia ter congelado o início do pagamento, ou seja, suspendido o início do pagamento de qualquer benefício que você tenha adquirido nesse período. Mas, a partir de janeiro, esse tempo contaria, ou seja, a LC 173 não poderia dizer que o tempo que você trabalhou, você simplesmente não trabalhou. Ou seja, esse quase 2 anos que nós estamos na pandemia aqui, né, de vigência da LC 173, a gente trabalhou e simplesmente vão dizer que a gente não trabalhou. Né? Então, essa é uma interpretação, mas as sinalizações que algumas reitorias têm dado, parece que a interpretação não é essa, é de realmente não contar, ou seja, quem adquiriu um quinquênio, por exemplo, esse ano, em janeiro não vai começar a receber, vai ter que esperar passar mais 1 ano e meio, 1 ano e pouco aí o tempo que ele perdeu nessa contagem para poder começar a receber. Então, a gente quer discutir com o CRUESP também essa questão, que é uma questão para a gente muito importante. Né? Então, assim, no primeiro momento que eu tinha para falar era isso, e aí ver se estou aberto aí para, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, para esclarecer. Obrigado, Paulo César. Quero agradecer aí os esclarecimentos, né? E a gente está aqui à disposição para poder conversar e vamos junto aí ver se a gente consegue uma valorização dos nossos trabalhos. Mais uma vez, obrigado, Reinaldo, obrigado, Paulo César, fiquem à vontade, a casa está sempre aberta aí para que vocês possam estar vindo conversar com a gente, discutir com a gente, e será sempre muito bem-vindo, ok? Fiquem à vontade, muito obrigado. Tá. Eu que agradeço e boa reunião para vocês, aí, continuidade da reunião para vocês. Então, mais. Eu agradeço a oportunidade também, professor, e estamos à disposição. Qualquer demanda aí, só acionar. Abraço. Boa reunião. Abraço, obrigado. Antes de a gente entrar na ordem do dia, eu quero justificar a ausência da professora Olívia. Também justificou a ausência a nossa membro da congregação titular, a Maísa Ferreira, está sendo substituída por Matheus Henrique. Então, dando início à ordem do dia, vou pedir que até a gente começar a votação da ordem do dia, que quem quiser se inscrever no expediente faça a sua inscrição através do chat ou aqui presente. Vamos passar, então, para a ordem do dia. Itens de A item I, sendo que o item A já está em destaque pela mesa. Consulto os membros da congregação. O item C também destaque obrigatório, então item A e item C como destaque obrigatório. Pergunto aos membros se tem algum destaque. B, bola. Item B, professora Karine.
E de esclerosado. Carlinhos. E de eu. G de gatão. Pode ser galinha também. Galinha também. E de H. E H. Mais algum destaque? Então, eu vou colocar itens destacados. Item A, B, C, E, G e H. Mais algum? Coloco, então, em votação os itens D de dado, item F de faca, item I de inteligente. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem ou aqui presente ou pelo chat. Então, não tendo manifestações contrárias, item D, F e I aprovados. Vamos, então, para os itens destacados. Item A, o item destacado da mesa, que diz respeito à composição da comissão de avaliação no processo de progressão de nível junto à carreira dos profissionais de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, PAEF, versão 2022. Por favor, tem uma sugestão de membros para compor a comissão de avaliação. Esta é uma sugestão que pode sofrer alterações e deve passar pelo crivo e aprovação não da nossa congregação. Temos a sugestão de membros titulares: professora Helena Altman, Renata Cristina Cardoso Ribeiro, Luciana Rodrigues, Carlos Aparecido Zamay e Oscar Eliel como membros titulares. Membros suplentes: João Paulo Borim, Márcio Cleberson dos Santos Alves e Hélio Viana dos Santos. Esta é uma sugestão apresentada para esta casa para apreciação. Alguma consideração? Emerson quer fazer alguma observação? Giovana? Orival, o nome da Helena está errado. Verdade. Está sendo levantado que faltou nome como membro suplente. Giovana tem razão. A Rosana é um membro externo, ela foi indicada para compor a comissão como membro suplente, então a gente acrescentaria a essa lista o nome da Rosana. Professora Amara Patrícia. Eu gostaria de perguntar, desculpe, de perguntar e sugerir, a Renata e a Luciana são da administração central, né? Se seria possível diversificar mais, colocar alguém que fosse de outro setor. É minha sugestão, eu não tenho nenhum nome para indicar. Nós tivemos um grande problema, porque a grande maioria, né, dos servidores vão estar concorrendo, né, então, automaticamente, eles não podem fazer parte da comissão, e só poderiam fazer parte os que não forem concorrer e que foram contemplados na última versão, correto? Então, esses foram os nomes aí sugeridos pelo CSA. Emerson, pode esclarecer?
Só complementando o que o professor falou, nós fizemos diversas reuniões com servidores PAEP, com os gerentes, para que indicassem nomes, né? E foi muito difícil chegar nesses aqui que a gente conseguiu, e obrigatoriamente a gente tem que ter um membro externo fazendo parte da comissão. Foi um grande problema, conseguimos esse nome ontem à tarde, e os internos, a mesma coisa. Pelo que foi apresentado para nós, de 42 funcionários que temos aqui, servidores PAEP, 35 vão participar do processo. E os outros não vão participar por causa do interstício, né? Então, eles não podem participar. E foi por isso que a gente conseguiu chegar nesses nomes. A ideia era realmente essa, Mara, da gente diversificar, inclusive com a possibilidade de servidores por setor. Informática, manutenção, laboratório. Mas não foi possível. Eu comentei, Emerson, porque já participei de 2 comissões CSA, né? E é muito difícil. Realmente é uma comissão muito delicada. E ouvir pessoas de várias áreas, né, que visualizam a participação do funcionário com outra visão, não só como sendo membro do setor, mas sendo usuário também, é muito importante. Então, essa foi nesse sentido a minha sugestão, mesmo já imaginando que o que estava acontecendo era isso, porque você montar uma comissão dentro da própria unidade, com os membros da própria unidade se inscrevendo, é bastante complicado, né? Mas foi nesse sentido a minha sugestão, né? Não sou contrária a nenhum nome, muito menos tenho nenhuma sugestão de nome. Só trouxe um probleminha. Obrigado, bastante pertinente as considerações. Mais alguma observação? Professora Elaine, coloca aqui vai ser corrigido o nome da professora Helena. Mais alguma consideração? Então, coloco em votação o item A da nossa ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão. Não entendi. Vamos votar nessa manifestação. Os favoráveis permaneçam como estão. Não vamos votar pelos formulários, porque não são todos que estão na sala, que estão em posse do computador, correto? Então, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários e abstenções, por favor, se manifestem ou pelo chat ou aqui presente. Item A, aprovado. Vamos passar para o item B, professora Karine. Boa tarde. Um docente do DCE me questionou por que no edital saiu escrito que as disciplinas são do departamento FEF multidepartamental. Então, achei que seria interessante esclarecer esse ponto. Não, a pergunta é essa, a questão é essa, por que no edital, o concurso saiu do DCE, mas por que no edital ele aparece que a disciplina é do departamento FEF multidepartamental? As disciplinas de concurso, elas são um pouco diferentes das disciplinas de graduação. Nós temos as disciplinas de concurso e as disciplinas para compor a área de concurso, elas são multidepartamental, seu nome. Certo? Então, é por isso, não é que é de um departamento, faz parte de vários departamentos. Quem quer complementar? Tudo bem, Karine? Entendeu?
Tudo bem, professora Karine? Podemos colocar, então, em votação. Então, coloco em votação o item B. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem pelo chat ou aqui presente. E abstenções também pelo chat ou aqui presente. Item B, aprovado. Passando para o item C, é uma resolução interna CPV. Eu vou chamar o professor Renato, que diz respeito à pós-graduação. Ele é destaque obrigatório porque ele está sendo... ele foi retirado de pauta e foi inserido, precisa ter destaque obrigatório. Então, para algum esclarecimento, por favor, professor Renato. Boa tarde para todos. Eu estou perdido aqui, não sei para onde que eu olho. Na última reunião da congregação foi retirado de pauta porque o professor Antônio Carlos solicitou algumas correções no projeto do aluno. O professor Antônio Carlos solicitou algumas correções no projeto que o candidato apresentou, e aí foi retirado de pauta. Então, nós devolvemos para o aluno, para o Luiz Felipe, aí ele fez as correções, acredito que tenham sido todas as correções, e aí está sendo apreciado novamente, foi submetido novamente para apreciação à congregação. Algum esclarecimento a mais? Alguém quer algum esclarecimento, alguma consideração? Coloco, então, em votação o item C. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções se manifestem pelo chat ou aqui presente. Item aprovado. Vamos ao destaque do item E. Professor Antônio Carlos. Eu pedi destaque porque no formulário de solicitação não consta o nome do professor que está solicitando. Então, fala eu, né, tem que preencher o campo, está sem preenchimento. Depois tem essa maturidade. Okay. Então, eu só preencher o formulário. É uma questão mais. Vou solicitar, então, essa correção. O documento que vem. Eu informo que o documento que vem para ser inserido em pauta, ele vem pronto e nós não mexemos nesse documento. Ok? Então, eu peço que esse documento seja corrigido aí e colocado o nome. Apesar das manifestações, eu vou reiterar que os documentos vêm para serem inseridos em pautas e eles não são mexidos. Com certeza. Então, por favor. Então, eu peço, então, que corrija, consulto a casa, se eu posso colocar em votação esse item com essa devida correção. Já que foi pedido destaque, devo perguntar para o Marquinhos. Perfeito? No título, só pode parecer que é uma comissão interna. Exato. Então, com as devidas correções, coloco em votação o item E da nossa pauta. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções se manifestem pelo chat ou
aqui presente. O pessoal falando que não conseguiu ouvir, dá um beijinho aí. O que eu falei? Eu não abri o microfone. Olá, pessoal. Professor Odilon, Mara Patrícia tem razão. Eu falei aqui presencialmente, esqueci de abrir o microfone. Eu só sugeri que, já que houve destaque, para se completar ali, Comitê de Ginástica para Todos da Federação Internacional de Ginástica. Só um complemento. Obrigado, Mara. Ok? Então, mais uma vez, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Por favor, se manifestem pelo chat. Item aprovado. Item G, destaque, professor Antônio Carlos. Pegar a cola porque eu já estou esclerosado. Então, olha, eu estou falando no microfone, no telefone da Karine. Eu só pedi para fazer uma sugestão. Quando passou pelo departamento, eu acabei não vendo também. Tem uma fotografia no relatório e tem uma tarja na frente do rosto da pessoa, né? E dentro das regras éticas, a tarja ela não garante anonimato. Então, a minha sugestão é para simplesmente tirar essa foto ou manchar o rosto, mas a tarja por si só ela não resolve. Então, é só para uma sugestão, não é nada de mérito, que já está aprovado pelo departamento. Bem observado, professor Antônio Carlos. Será, então, corrigido esse equívoco. Mais alguma observação? Coloco, então, em votação o item G. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Item aprovado. Vamos, então, para o item H, resolução interna, CODESP. Professor Antônio Carlos. Também não é nada mérito, né? Nos documentos tem 2 vezes o parecer que veio na pauta. Tem 2 vezes o parecer do departamento. E não tem o arquivo do relatório. Então, eu não sei se foi na hora de fazer a pauta, o que aconteceu. Mas como passou pelo departamento, eu sei que existe, mas os outros membros eu não sei se tiveram acesso ao arquivo. Você quer falar alguma coisa? Tá? Bem, parecer é o mesmo. Mas não tem o relatório, não tem o relatório. Como bem feito o relatório. Então, será checado e incluído no relatório, tá bom? Podemos, então, colocar em votação? Então, coloco em votação o item H. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários que se manifestem. E abstenções pelo chat ou aqui presente. Item aprovado. Por favor, os inscritos no expediente, vencida a nossa ordem do dia, nós vamos para o expediente. Professora Karine, e depois os coordenadores, então. Professora Karine, por favor. Bom, o recesso está se aproximando, as chuvas também, então já bate aquela preocupação com as enchentes, né? O LIB e a biblioteca geralmente são os 2 ambientes mais afetados. A gente teve uma obra, a gente ainda não teve uma chuva grande para saber o que vai acontecer,
Então, eu queria saber se a FEF tem algum planejamento ou alguma orientação para quem vai estar aqui, para os seguranças que vão estar aqui na época do recesso, sobre um plano de contingência, caso aconteça alguma enchente, porque da última vez que aconteceu, por exemplo, a enchente aconteceu na sexta, a gente só foi descobrir na segunda, então as nossas plataformas de força no laboratório ficaram 3 dias debaixo d'água, né? Então, queria saber se a FEF tem algum planejamento aí para esse período de recesso. Sim, posso dizer que nós temos um plano de emergência, teremos plantão durante o período de férias, né, para qualquer ocorrência. Faço a solicitação para que mesmo com o plantão, que não deixe equipamentos no chão, né, porque é uma obra nova, nós não sabemos o comportamento ainda das ocorrências de chuva, né? Existe uma certa garantia de que nada vai ocorrer como ocorreu da outra vez, porém, nós estamos solicitando que não deixe equipamentos no chão, que se eleve os equipamentos para que a gente não tenha ocorrência de situações desagradáveis. Ok? Mas temos, sim, o plantão aí para esse tipo de ocorrência. Tudo bem? Professora Silvia e depois professor Shida. Eu ia perguntar se eram chefes também, se são os coordenadores, perguntar se os chefes da União não. Professora Silvia. Silvia, está sem áudio. Assessora para assuntos de áudio. Então, boa tarde todas. A gente tem recebido alguns pedidos, né, para a gente indicar, enquanto chefes de departamento, alguns nomes e tal. E eu queria saber se não seria possível, né, a gente ter um prazo, né, porque assim, eu me sinto muito desconfortável de opinar sem conversar com meus colegas. Já vieram 3 ou 4 solicitações, inclusive agora eu estava vendo uma aqui que a gente nem sabe o que é aquela que tem um documento corroído da PG, do não sei o quê, do processo do concurso não sei aonde. Então, assim, eu acho que a gente sempre foi uma unidade que prezou pela participação de todos, né? Então, por exemplo, nós temos que indicar enquanto departamento para o CMU. Então, a gente discute entre chefes, mas a gente não consegue dialogar com os colegas. Eu não sei se esses pedidos, claro, eu estou entendendo, né, mas que vem isso em cima e tal, mas eu acho que seria salutar para a gente continuar com esse nosso processo democrático que esses pedidos eles fossem debatidos nas reuniões dos departamentos. Porque não fica eu, o Shida e a Karine tendo que decidir e depois isso pode causar um problema para nós, assim, porque, enfim, né, a gente sempre teve como procedimento dialogar com os colegas, né? Então, não sei em que medida é possível. É claro que eu entendo que tem coisas que é urgente, mas na medida que fosse possível que a gente pudesse pautar essas indicações de nomes, etc. e tal, por departamento, né? A mesma coisa para mim, foi surpresa, eu sou chefe de departamento, e tudo bem, claro que eu assinaria embaixo a indicação do nome da Helena, mas não teria sido mais interessante que os docentes decidissem quem indicar para essa posição? Eu acho que seria, né? A gente sempre fez isso, né, como um procedimento. Mas isso não é problema, essa comissão aí é de funcionário, tal. Mas eu acho que seria salutar a gente voltar àquela prática. Eu não sei, o Shida e Karine, não sei se vocês concordam ou não. Às vezes chega assim, eu tenho que indicar para amanhã. E aí a gente nem sabe, às vezes nem entende, né, o que a gente tem que indicar, a gente indica até errado, já está indicando errado, né? Então, só esse pedido, assim, dentro do possível, eu gostaria que a gente voltasse a um processo que era um processo super saudável, né? Às vezes a gente tem que indicar e a gente não conversou, né? Fica aquele jogo de empurra, um não quer, outro não quer. Mas eu acho que seria salutar. Concordamos com você, né? E vamos fazer isso, sim, como a gente sempre preservou por essas discussões amplas, porém, temos vários assuntos que são
considerados de urgência, que são recebidos com prazos menores ainda que a gente tem para responder, né? Então, a gente reitera, né, que é necessário as discussões, que as discussões sejam feitas de maneira extraordinária quando assim for necessário, né? Procuraremos, sim, e sempre procuramos, dar um tempo para que essas discussões ocorram. Quanto à comissão, ela é uma indicação da CSA, né? Então, são eles que indicam e montam essa comissão. Então, elas não passam por departamento, não passam por outro, elas só devem ser observadas e aprovadas na congregação. Por isso que não houve esse tempo de discussão. Ok? Mas será, assim, levado em consideração esse tempo necessário. Pois não. Só complementar, se o documento principal que talvez você cita é aquele que veio do Ministério Público sobre o concurso que foi realizado pelo IMEC e um candidato entrou lá com uma ação, com recurso. Aquilo chegou para todas as unidades no mesmo dia e pedindo a mesma manifestação. Então, antes de encaminhar o documento, a gente precisou entender o que era, porque é uma petição enorme, com vários termos jurídicos, até que a gente entendeu o que era. E aí, quando a gente reencaminhou para os departamentos, eu até tentei sintetizar o que ali estava se pedindo no documento. E aí, a gente mandou, acho que no dia 29 de novembro, com prazo de retorno para... Então, 10/12, porque é o prazo que chegou para nós. Então, eu fiquei aguardando, inclusive, alguma dúvida de vocês para a gente tentar, juntamente, estar resolvendo aquilo e estar conversando. E aí, hoje, eu pedi novamente para a Lília que, né, cobrasse dos chefes o retorno, porque a gente é obrigado a cumprir o prazo. Abriu, eu mandei de volta. Você não abriu, Shida? No mesmo dia que o Shida disse que o arquivo estava corrompido, naquele mesmo instante eu devolvi o arquivo aberto em PDF para todos vocês. Entendeu? Então, assim, a indicação dos docentes do CMU, a mesma coisa. O documento chega, a gente avalia, vê qual é o trâmite daquilo e já encaminha para vocês. CIDD foi a mesma coisa. Então, assim, a gente não segura nada, a gente, primeiro, antes de mandar, a gente tem que ler, entender do que se trata, e aí a gente encaminha e fica à disposição para os esclarecimentos e dúvidas que vocês tiverem. Então, mas é que vem, né, os prazos, eles vêm de cima, não são determinados por nós, mas a gente está sempre à disposição para ajudar vocês nos esclarecimentos aí que forem necessários. Tá bom? Tudo bem, professora Silvia? Professor Uchida? Deixa eu liberar aqui. Não sei também para onde eu olho aqui, se é para vocês, é para a câmera, mas boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês. E queria, na verdade, parabenizar a direção aí pelo recebimento do equipamento do Pilates, né? Eu acho que vai ser muito frutífero, né, acho que para o tripé da questão da nossa atuação, que é o ensino, né, a pesquisa e os projetos de extensão. Eu acho que isso vai ser muito importante. Inclusive, fui convidado para falar numa live, na verdade, sobre o treinamento de força, envelhecimento e pilates. Mas eu não sei nada de pilates, né? Veja bem, pessoal. Mas eu fui estudar um pouquinho e realmente existem poucos trabalhos assim de grande densidade, de profundidade sobre o tema pilates. Então, acho que assim, com o equipamento, né, aqui, eu acho que a gente vai ter chance de fazer um bom trabalho, né, nessas três frentes, até porque eu acho que o pilates ele veio para ficar mesmo, diferente de outras coisas, e eu acho que vai ser muito bem-vindo. Mas eu queria só fazer uma consideração, que na verdade o equipamento foi para a área de lutas, no laboratório de lutas, de forma emergencial, mas que eu até conversei com o Orival, né, se a gente pudesse, de repente, checar nessa questão de como vai ser o próximo semestre em relação ao número de alunos das aulas práticas de luta, né, o distanciamento, toda essa questão, né? Então, só esse que é um pedido para... que eu sei que foi uma situação emergencial, tinha que colocar lugar, eu entendo isso, mas que a gente possa fazer esse período de experiência, né, desse primeiro semestre, para ver como é que vai ser e se atende, né, tanto as questões da extensão, logicamente, como as do ensino de graduação, né? Aproveitando aí, desejo para todo mundo Feliz Natal, boas festas, feliz 2022 para todo mundo. Obrigado. Obrigado, professor Uchida.
nós recebemos um equipamento, não sei se o Odilon quer completar alguma coisa sobre o recebimento do equipamento, precisaríamos de um local para alocá-lo, né, mesmo que provisoriamente, até a gente poder fazer um local definitivo, e providenciamos um local que achamos adequado, necessário, e temos uma reunião sobre o espaço das lutas, né, já agendada, conforme solicitação, não só da sua, né, como também do coordenador do laboratório, para que a gente possa estar discutindo o local. E convido aos professores responsáveis pelas atividades de lutas, né, que passem lá e dêem uma olhada lá no espaço e ver como é que ficou, o quanto prejudicado estão se sentindo, né? Então, será, assim, feita uma reunião, já está com um agendamento aí prévio. Não quer completar alguma coisa? Boa tarde. Bom, já dei boa tarde, né? De fato, nós recebemos, foi um processo aí de longa duração, faz mais ou menos uns 4 anos que a gente está tentando uma doação, por uma razão específica de que equipamentos de Pilates precisam ser muito bem construídos dentro de determinadas normas e atender o que a gente trabalha aqui na faculdade, que é o Pilates clássico e não o Pilates contemporâneo. Se nós entrássemos numa lei de licitação, os equipamentos que viriam não seriam os desejados. Então, a gente está tentando, faz algum tempo, uma doação mesmo, né? E, felizmente, conseguimos uma doação de um Cadillac, um Reformer, um Honda Share e um Ladder Barrel. São os 4 equipamentos básicos, na sua totalidade, eles somam aí uns quase R$80 mil. A equipe, além de doar, transportou e montou. Então, faço uso aqui da palavra para agradecer a empresa Equipe Pilates, que fez um termo de doação em benefício do serviço público, do ensino público na nossa unidade. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vou passar a palavra agora aos coordenadores. Por favor, professor Marco Antônio, extensão. Obrigado, professor Erival. Simplesmente dizer que a extensão abriu a inscrição de projetos visando em 2020 com pessoas. A resposta foi muito positiva, um conjunto de docentes bastante grande se mobilizou e apresentou essas propostas, a comissão de apresentação dos relatórios, das propostas, tudo está caminhando, apesar de que a maior parte das pessoas sabem que nós temos alguns problemas de espaço, nós provavelmente não conseguiremos realizar todos os pedidos, todos os projetos, teremos que debater no início de janeiro o que será possível, o que não será possível, mas, de qualquer forma, a coordenação de extensão está bem contente com o ânimo dos docentes em querer, e, para isso, nós precisaremos de uma mobilização da unidade como um todo, e também dos discentes, que são peças fundamentais para isso. Então, nós vamos precisar muito dessa retomada de todo mundo, afinal de contas, sem os monitores, esses projetos não existem na sua plenitude. Então, queremos agradecer, enquanto comissão que trabalhou online, analisando projetos o tempo inteiro, e esperamos que a FEF consiga ir retomando aos poucos, dentro do que é possível nesse momento, e desejo a todos um ótimo final de ano e em 2022 ainda melhor. Obrigado. Algum evento a destacar? Não, desculpa. Nós mandamos a direção, pensei que a direção ia falar sobre um fórum permanente que foi realizado, que eu sempre digo, é muito importante, porque é um programa oficial da Unicamp, estar presente nele sempre é importante para a unidade. Então, queria parabenizar os professores, Odilon, Silvia, Olívia, que encabeçaram a proposta e que combinaram a FEF com outras unidades, e isso é muito importante. Mas, enfim, muito obrigado aí pela oportunidade. Desculpa, professor Sérgio, graduação. Então, boa tarde para todo mundo que está aí. Para quem está aqui, eu já falei, né? Boa tarde. Bom, antes de dar alguns recados,
também quero agradecer aí todo o corpo docente por mais esse semestre difícil, embora todo mundo mais ambientado com a questão à distância, mas cada vez mais cansativo esse processo, né? Também agradecer o corpo de funcionários, que sempre esteve aí nos ajudando no que foi preciso, e também agradecer o corpo discente, que pelo menos conseguiu ali resistir até o final aí do semestre, também de maneira remota. Então, foi um período muito difícil para as 3 esferas aí envolvidas. Em termos de recados gerais, quero só ressaltar que hoje termina o prazo para a seleção dos PADs do sistema. É algo bem rápido de fazer, então não esqueçam disso. Está em curso a matrícula para o ano que vem, dos estudantes, vai até dia 22, e no início do ano que vem, em fevereiro, nós temos a colação de grau, que na última reunião da CG, ela ficou decidida que ela vai ser presencial, tomando todos os devidos cuidados, ainda do distanciamento social. Isso a gente está organizando, vai ser no dia 4 de fevereiro, né? Assim que a gente tiver mais informações, a gente vai comunicar a todos vocês. E desejar boas festas para todo mundo, né? E a gente segue mandando alguns comunicados por e-mail, né, de algumas orientações, e, enfim, queria deixar essa palavra de agradecimento nesse período ainda muito difícil para todas as pessoas. Obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Passar para o professor Renato, de pós-graduação. Professor Renato, abrindo o microfone, tentando. Cadê a Karine? Bom, boa tarde para todos novamente. Eu tenho um pouco mais de alguns avisos mais aí também. Bom, primeiro aqui, nós terminamos o processo seletivo, o resultado foi divulgado na segunda-feira. Nós tivemos... Espera aí que eu perdi o arquivo aqui. Foram 30 aprovados, mas foram 33 inscritos, mais as 2 inscrições que foram indeferidas, e foram aprovados 16 no mestrado e 14 no doutorado. O resultado já está disponível e a matrícula dos ingressantes é de 9 a 11 de fevereiro. O edital também para o PED está aberto, vai até o dia 7 de janeiro, tá? Já está aberto lá desde o dia 7 de dezembro. E aí depois tem a atuação do supervisor e do orientador, que é a partir do dia 17 de janeiro. Lembrar também que o relatório dos bolsistas, né, dos alunos que são bolsistas, é até sexta-feira, até o dia 17. Então, quem recebeu lá 3 parcelas da bolsa em 2021, deve apresentar o seu relatório juntamente com o parecer do orientador. As regras de plágio, né, as regras de verificação de similaridade, elas já estão valendo a partir do dia 1º de dezembro. Então, quem for agendar defesa de mestrado e doutorado, desde o dia 1º de dezembro, já tem que ter aprovação, já tem que ter o relatório da biblioteca sobre a verificação de similaridade. Então, para quem quiser conferir, tem os critérios estão na página da pós-graduação no site da FEF. E um último aviso aqui, que é extremamente importante, que a DAC está cobrando, a PRPG está cobrando, que é o comprovante vacinal que deve ser inserido no sistema EDAC, se eu não me engano. Ontem nós fizemos uma verificação, aproximadamente 60% dos discentes da FEF não tinham colocado, da pós, não tinham colocado ainda o seu comprovante vacinal. Tá? O que reflete também o que está acontecendo na Unicamp, que aproximadamente 60% dos discentes da Unicamp da pós não tinham inserido o seu comprovante vacinal. Lembrando que os alunos que não inserirem o seu comprovante vacinal, como está na GR 74, pode ser desligado do curso. Tá?
Então, por favor, a gente está pedindo a colaboração. Ontem foi enviado um e-mail para todos, para lembrarem e cobrarem dos seus alunos também a inserção dessa documentação no sistema da DAC. E aproveitando também como o Shida, vou desejar um Feliz Natal também, um bom Ano Novo para todo mundo. Obrigado, professor Renato. Professor Odilon, diretor associado. Olá, pessoal. Eu tinha ficado de dar um retorno sobre um assunto. Nós avaliamos que não era necessário fazê-lo como item de pauta, mas então deixei aqui para o expediente. Eu havia, há uns meses atrás, numa congregação, destacado uma inconsistência na nomeação da faculdade em inglês. Nós temos na porta da faculdade School of Physical Education, alguns professores usam Faculty of Physical Education, e na página a gente lê College, né? Physical Education College. Eu fiz algumas apurações e, bom, antes de mais nada, caso alguém não tenha ouvido na ocasião, né, isso pode ser um problema para nós, não é uma mera nomeação, porque hoje nós vivemos sob avaliação de algoritmos que podem, eventualmente, entender que se tratam de unidades diferentes, né, de instituições diferentes. Então, seria importante uma normatização nesse sentido. Eu fiz algumas apurações, conversei com o órgão internacional. Semanticamente, gramaticalmente, nenhuma delas está errada, né? Isso tem mais a ver com a história de construção da instituição. Porém, nos foi recomendado, e parece-me razoável, que nós escolhamos School of Physical Education, em razão de que ela já vem sendo assim nomeada pela Unicamp há 8 anos, mais ou menos. Então, já está circulando esse nome. Nesse sentido, eu opinaria assim e pediria aos chefes de departamento, acho que é onde a gente encontra a maior capilaridade, que recomende aos docentes que utilizem, então, doravante, School of Physical Education, se vocês estiverem de acordo. Muito obrigado. Obrigado, professor Odilon. Esse assunto é um assunto que ainda os departamentos vão estar conversando, vão estar discutindo, ok? Mas para a gente não pode perder isso de vista, porque tem tido alguns reflexos negativos aí para a unidade, ok? Então, por favor, só para a gente lembrar, existe uma recomendação e a gente vai voltar a isso aí a uma discussão. A mesa tem algumas informações. Nós temos aqui algumas indicações da PEF para representações, né? Na CIDD, para o biênio de 2022 a 2023, professor Roberto Vilaita e professor Antônio Carlos, obrigado aí pela colaboração. E na CMU, com mandato de 3 de 2022 a 2 de 2025, professora doutora Carmen Lúcia e o professor doutor Edivaldo. Então, estou também agradecendo aí a colaboração na representação da PEF e quero dizer que nós estaremos muito bem representados por vocês aí nessas comissões. Volto a informar a professora Karine, né, a angústia que gerou no departamento quanto à disciplina, ser disciplina de uma maneira geral de concurso, né, como nós estamos fazendo uma revisão de todo o regimento da FEF, né, esse ponto também está em pauta, né, aqui no próximo segmento. Então, nós estamos montando, a direção está montando, através de uma portaria, uma comissão para avaliar as disciplinas, o catálogo de disciplinas para concurso. Então, esse assunto vai estar sendo aí melhor esclarecido para toda a comunidade de uma maneira muito ampla. Ok? Nós recebemos essa semana, que foi o CGU, existe uma equipe, força-tarefa da CGU, né, que está fazendo algumas visitas em algumas unidades para o retorno presencial. A FEF
e o IA foram as escolhidas como piloto, né? Nós nos colocamos à disposição pelas características especiais que a FEF tem, e nós tivemos a visita, eles vieram aqui na nossa unidade essa semana, fizemos uma reunião com eles, acerca de sala de aula, de espaços para as aulas, com medição, ou seja, nós estamos trabalhando junto com essa equipe CGU para melhor poder atender os nossos alunos, né? Levando em consideração todas as especificidades que nós temos, com disciplinas práticas e disciplinas teóricas e os espaços disponíveis para poder atender, né? Então, a gente estamos trabalhando e gostaríamos de que todos participassem desse processo, no sentido de estar olhando seus espaços, né, e vindo conversar com a administração para que nós juntos possamos resolver esses problemas, né, que eles, com certeza, eles vão ocorrer. Tá? Então, estamos trabalhando com isso. Quero informar que nós temos trabalhado em parceria com o HC da Unicamp, né? Nós fizemos uma parceria, vamos chamar assim, certo, Marquinho? Marquinho depois pode nos ajudar, com uma ação solidária do HC junto aos amigos do HC. Então, nós fomos procurados por ele, propusemos fazer uma parceria para que juntos nós possamos realizar uma corrida, que é o HC Run, né? Que irá acontecer em maio do ano que vem, para arrecadar fundos e divulgar todo o trabalho que o HC faz. É uma ação solidária, e nós da FEF nos sentimos honrados de poder estar participando disso e achamos que é importante esse tipo de ação. Então, nós fizemos uma parceria e junto com a coordenação de extensão que vai estar efetivamente realizando o evento, será aí desenvolvido e depois com melhores informações a todos. Ok, Marquinhos, não sei se quer completar alguma coisa. Não, simplesmente dizer que acho que o convite reúne duas importantes questões. A primeira, dar maior visibilidade para o Hospital de Clínicas e para tudo que ele representa na Unicamp, mas também na região, e, consequentemente, dar visibilidade à FEF, porque será a parceira realizadora. E a segunda grande, para mim, relevância é que a FEF tem expertise em organizar essa corrida. E nós vamos fazer num semestre oposto à nossa corrida já tradicional, para que elas não se solapem, mas a ideia é fazer um evento maior ainda e que essa associação dos amigos do HC consiga arrecadar fundos a partir das inscrições e também de patrocínios de empresas ao evento. Então, acho que é um passo importante para contribuir para um bem público e também para elevar a FEF nesse patamar maior, mais amplo, midiático, etc. Obrigado. A administração, nós temos aí uma preocupação muito grande lógico, com o lado administrativo da nossa faculdade. Sabemos, né, das grandes dificuldades que nós temos, principalmente em relação ao curso noturno, tá? Nós temos dificuldades de espaço, nós temos dificuldades de serviço, temos dificuldades de atendimento, e nós estamos, de alguma maneira, tentando amenizar esses problemas, principalmente do lado administrativo, né, que fica muito, eu diria, muito pouco serviço sendo oferecido nesse período noturno. Mediante isso, nós estivemos conversando em algumas ações que nós vamos estar tomando para melhor atender esse público do noturno, né? Não é só de espaço, não é só de equipamento, mas também de serviço. Conversando com alguns setores, nós conseguimos uma colaboração, e o que eu quero agradecer aqui, nominalmente, é a Tânia, né? E a Tânia vai estar indo para o período noturno, né, para nos ajudar nesse processo administrativo ao período noturno de atendimento aos docentes. Nós temos já um atendimento de discente, nós passamos a ter, a partir de janeiro, com a colaboração da Tânia, um atendimento também no período noturno para os docentes. Tá? Então, obrigado, Tânia. Seja bem-vindo ao noturno, né? Obrigado aí pela colaboração, ok? Não podia deixar de destacar isso.
Um aviso importante, nós tivemos o Conselho Universitário ontem, né? Algumas ações do Conselho Universitário foram importantes em todo o processo. Ontem foi a aprovação do orçamento, né, para 2022, o orçamento foi aprovado, né? Agora nós vamos receber oficialmente todos os dados do orçamento, mas posso adiantar de que o nosso orçamento aumentou um pouquinho, né? Não foi nada substancial, mas houve um pequeno acréscimo, né? E não foi um pequeno acréscimo somente pelo dinheiro que possa estar existindo, né? E sim foi pelas ações que a FEF teve durante esse ano. Os orçamentos, eles são distribuídos pelas unidades, não é a bel prazer. Nós temos metragem, espaço, temos trabalhos publicados, temos orientações, número de alunos, custo noturno, custo diurno. Então, é uma série de componentes que determinam essa dotação orçamentária. E o nosso orçamento teve um pequeno acréscimo justamente por esses fatores, né? Então, eu quero deixar aqui destacado que o esforço que nós, da administração, junto com os docentes e junto com os funcionários, estão tendo um efeito muito positivo, inclusive em receita orçamentária. Tá? Então, parabenizar aí o pessoal da administração, parabenizar os professores, né, que isso é um fator muito importante que merece destaque na nossa congregação. Ok? Quero dizer a todos que também ontem, no Conselho Universitário, nós tivemos a discussão e aprovação das vagas para professores titulares, né? Para vagas de professores titulares. As vagas de professores titulares, houve um GT que fez todo um trabalho, um estudo, né? E a FEF, ela foi contemplada com 2 vagas de professores titulares. Eu vou lembrar que nós havíamos pedido anteriormente 5 vagas, né? E nós já tínhamos uma vaga, né? Recebemos, então, 2 vagas, estamos esperando o documento oficial vir, porque isso foi ontem à tarde que foi feita essa aprovação, mas eu quero, né, nesse momento, compartilhar com vocês, que nós vamos ter 3 vagas para professor titular, aí para serem, a partir da liberação da Lei 173, né, da gente poder estar fazendo essas promoções aí que a FEF se faz necessário. Lembro que essa conta, nós tínhamos pedido 5, porque a nossa conta de docentes, ela é de 39 docentes. A gente tem 30% de professores titulares. Então, a nossa conta foi, nós tínhamos 6, pedimos 5 para poder chegar aos 11, que dava aproximadamente aí aos 30%, 35% da nossa capacidade. Porém, a conta que a administração central faz, ela é de número de docentes atuantes. Então, nós caímos para 30 docentes. Então, de 30 docentes, seriam 30%, 9, nós já temos 6, então, por isso que veio 3 aí para concurso. Ok? Então, agora a gente vai iniciar o processo, vamos esperar essa divulgação para fazer a divulgação, para o processo aí dos interessados poderem estar participando. 3. Orival. Isso. Ok? Orival, é 30% ou 35%? A professora Carmen, que está, né, ansiosa, como todos nós, com a contratação docente. Né? Com a contratação docente. Depois de muita discussão, nós sabemos que as contratações, elas deverão ocorrer todo a seu tempo. Nós temos uma reunião daqui a pouco para conversar sobre essas contratações. Nós conseguimos, finalmente, as informações concretas de que as nossas 4 vagas permanecem, né? E nós, mediante isso, essa confirmação, estamos discutindo como que nós vamos fazer com essas 4 vagas existentes, porém, não paramos aí, visto que as nossas possibilidades são de 39 docentes, nós já pedimos o descontingenciamento de mais 5 vagas de contratação. Já mandamos lá, semana passada, já mandamos para esse descontingenciamento para adiantar um pouquinho o processo. Então, nós vamos aí passar por um processo de contratação,
que vai exigir um certo esforço de todos nós, né? Porque nós sabemos que o ano que vem é o ano eleitoral, o tempo vai ser extremamente curto, e nós vamos precisar de um esforço aí de todos para que a gente possa dar conta de realização desses concursos, porque senão nós vamos começar o concurso somente em meio de janeiro ou fevereiro de 2023. A gente precisa ser um pouquinho ágil em tudo isso, senão a gente acaba perdendo. Ok? Uma última informação, e não menos importante, né? Sobre o expediente da próxima semana da FEP. Nós vamos ter, no dia 21, a partir do meio-dia, o nosso almoço de confraternização. Nós estávamos receosos e cautelosos em realizar esse tipo de atividade, né? Mediante o momento de pandemia, porém, nós achamos que é interessante, nesse momento de retorno, a gente fazer uma confraternização um pouco mais restrita, um tempo mais restrito, né? E por isso nós optamos em fazer um almoço singelo aqui na nossa unidade. Então, nós vamos fazer aqui na nossa copinha com a cantina aqui do lado, né? Aquela região ali, para que a gente não deixe de passar por esse momento de congregação, né? De nos congregarmos, né? Nos abraçarmos mesmo que longe um do outro, mas que a gente possa, de alguma forma, não é comemorar, porque o momento não é de comemoração, porque nós ainda estamos numa pandemia, mas é o momento da gente se encontrar. Então, eu peço aí que as pessoas que puderem, estiverem dispostas a virem, né, que retornem lá com o comunicado que foi enviado a todos, para que a gente possa estar se organizando da melhor maneira possível. Então, no dia 21, nós teremos o almoço, né? No dia 22, a FEF vai ser dedetizada. Então, nós vamos passar pelo processo de dedetização. Então, eu peço que informe a todos os docentes, funcionários, alunos, que não será permitida a entrada na FEF no dia 22. Ok? Sendo a dedetização dia 22, nós precisamos de um tempo, né, que tenha veneno. Então, no dia 23, a direção está suspendendo as atividades, né, presenciais aqui na FEF, para que a gente possa... E a Unicamp vai dar no dia 24. Então, nós estamos praticamente encerrando o nosso expediente presencial no dia 21. Então, aí que as pessoas se organizem com as suas tarefas, as coisas que tiverem aí que serem realizadas. Tá ok? Obrigado aí a todos e todas. Desejar a todos um Feliz Natal, uma comemoração de Ano Novo, dentro das possibilidades, né? Um abraço muito grande, muito apertado e muito carinhoso da direção para toda a comunidade da FEF. Obrigado a todas e todos, tenham uma boa tarde, e estamos todos juntos e continuem se cuidando. Obrigada, boas festas.